Mercado Agrícola. E agora no seu Paracatu Rural, ao vivo pela internet, nós vamos conversar com Lício Pena, diretor executivo da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, que você sempre acompanha aqui no Paracatu Rural, com análise de mercado do algodão aos sábados. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o mercado do algodão, a produção do algodão, principalmente nos últimos anos, que a pandemia aí trabalhou bastante com relação à questão do algodão. Lício Pena, bom dia, é um prazer falar com você ao vivo, tudo bom? Bom dia, Francis, bom dia aos amigos aí da Paracatu Rural, da FM Boa Vista. Será um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso estar recebendo você, Lício. Lício, eu vou começar a nossa prosa com uma pergunta que é o seguinte: qual é a importância do algodão na vida do ser humano no século XXI, principalmente? Boa pergunta, Francis. O algodão é uma cultura que é importante na vida nossa para o futuro, atual e principalmente no passado. Se você pegar a história do algodão, que remonta desde 1750 aqui no Brasil, que começou a expandir com o declínio do ouro e com a ascensão do café, lá no século XVIII, século XIX, desde então o Brasil nunca mais deixou de produzir algodão, né? E nós tivemos um papel importante porque chegou um momento quando os Estados Unidos, que era o principal produtor, conseguiu a sua independência, ele rompeu com a Inglaterra e o Brasil teve que se industrializar para poder fornecer fibra acabada para a Inglaterra, que estava na época da Revolução Industrial. Desde então, o Brasil se tornou uma potência também na indústria de algodão. Então, o algodão hoje, no século XXI, não, para o mundo e para o Brasil, é de suma importância. É uma fibra leve, sustentável e com enorme amplitude de uso. Para quem não sabe, além do conforto de se ter o algodão, você usar o algodão para você dormir com a roupa de cama de algodão, você vestir uma roupa de algodão, uma roupa que respira, que não te dá alergia. O algodão também tem muita aplicação em maionese, em óleo comestível, margarina, pólvora. O nosso dinheiro, papel moeda, é feito, o interior dele 100% de algodão, estofamentos. É uma gama de aplicação muito grande. Então, é uma cultura milenar importantíssima para o ser humano e a cada vez mais atualizada agora no século XXI. O algodão tem origem árabe, em árabe ele é al-coton, na Itália é cotone, na França é coton, nos Estados Unidos é cotton, e na Espanha, nos países espanhóis, algodão. É uma cultura importante para todos os povos desse mundo. Você falou uma coisa aí, eu fiquei um pouco curioso, Lício, que você falou aí agora, com relação à utilização do algodão na alimentação humana, né? Dá mais um pouquinho de detalhes nisso. E também a gente sabe que o algodão, né, no caso o caroço do algodão, é utilizado na alimentação de animais. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Sim. Na alimentação animal, o caroço já é usual, todo mundo mais comum de saber, né? Que ele faz parte da dieta, dos confinamentos, do gado de leite. Mas para a alimentação humana, realmente, muita gente não sabe, mas o óleo de algodão, ele inclusive você encontra em supermercado, ele é um óleo que tem um poder de ebulição muito alto, ou seja, quando você vai fritar algum alimento, ele não espirra óleo em você como ocorre com óleo de soja. Então é um óleo muito utilizado em grandes empresas de fritura. Pra você ter uma ideia, a pipoca do Cinemark, dos cinemas, aí, toda ela em óleo de algodão, a batata chips, a Elma chips, as batatinhas chips são todas fritadas em óleo de algodão, e ele não tem cheiro. Então ele não traz cheiro, gosto para o alimento, assim como os outros óleos. Então o alimento que você faz com óleo de algodão, além de você não ter a ebulição do óleo, né, respingar em você, você também tem um alimento com sabor característico do próprio alimento. Então ele é utilizado também em margarinas, em maionese, no biscoito recheado,
Então tem N aplicações do algodão, principalmente do seu óleo. Bom, o Lício, é o seguinte, a gente está ainda num período a nível mundial, de forma que toda a economia mundial está sendo afetada, que é no caso a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? A Rússia atacando a Ucrânia, e acabamos, né, de sair, entre aspas, de uma pandemia de Covid-19, onde alguns países chegaram a ficar aí cerca de 2 anos vivendo todo tipo de restrição ao trabalho, enfim, toda uma desorganização da organização mundial, vamos usar esse termo, e que hoje a gente vê que muita coisa que foi aplicada lá atrás que não precisaria ter feito assim. Bom, mas isso aí é para quem é especialista na área para discutir. O que a gente está falando aqui é sobre o algodão. Como é que ficou a questão aí de uma visão global do mercado do algodão, nesse cenário aí, principalmente da Covid, guerra e, é claro, outras questões como geopolíticas, futuro da produção de fibra, alimentação dos países com grandes tensões aí de área, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, África, Índia, enfim. Fala um pouquinho mais sobre essa parte aí da importância do algodão. Então, o mercado, com todas essas nuances aí que você disse, com todas essas tragédias, né, que você citou, o mercado se transformou aí num teste para cardíaco. Na realidade, o algodão foi extremamente afetado por todos esses acontecimentos. O Covid parou as indústrias têxteis, né, parou o mercado, e isso ocorreu o desabastecimento das coleções por exemplo, coleção outono e inverno não chegou nas lojas, e a outra coleção também não foi feita, então ocorreu um desabastecimento das lojas. Quando ocorreu, e o sentimento na época era a gente priorizar alimento, né, e não fibras, então houve uma ruptura aí do plantio de algodão, migrando para a alimentação, e quando ocorreu o pós-Covid, esse desabastecimento refletiu no preço do algodão, porque tivemos que repor todo esse estoque, essas coleções que não foram entregues. Então houve uma grande demanda aí reprimida e o preço do algodão subiu, pegando todo mundo de surpresa, porque a gente não esperava por isso. E depois houve a ressaca disso aí agora, né? Porque o pós-Covid continua ainda com seus reflexos. Isso vai gastar um tempo ainda para a gente poder entrar nos eixos novamente. Toda a cadeia foi impactada e tem países até hoje com lockdowns, no caso da China. A China para a cidade de milhões de pessoas, como lá em Xinjiang, para a cidade toda devido ao Covid, devido à política de Covid zero. E isso impacta enormemente toda a cadeia do algodão. Hoje o algodão está extremamente em queda, né, devido a todos esses reflexos macroeconômicos. A guerra da Ucrânia impactou severamente a questão de energia, principalmente para a Europa, né, a questão do gás, e a questão do petróleo. O petróleo é um concorrente dentro do algodão, dentro das fiações, dentro da indústria têxtil, porque o petróleo é uma fibra, do petróleo é a base para se fazer uma fibra sintética, né? Você faz o produto, o nylon, o tecido sintético. Então, ele é um concorrente do algodão, e quando o preço do petróleo sobe, o algodão se torna mais atrativo, ou quando o preço do petróleo cai, o algodão fica menos atrativo. Então, isso tudo impactou severamente a cadeia de uma forma geral. As questões macroeconômicas também trazem mais tensão ao mercado. A China continua com dificuldade com os Estados Unidos de relacionamento. A Austrália está rompida com a China. O Brasil aproveita, o Brasil tem essa característica de ser amigo de todo mundo, então nós aproveitamos essas brechas e aumentando o nosso market share nesses países, principalmente no Sudeste Asiático. E diversificando também o algodão brasileiro, não só colocando todos os ovos no cesto, como é o caso da China, mas estamos diversificando os mercados, né? Hoje o Brasil entrega algodão para mais de 20 países, então nós conseguimos diversificar e não somos hoje tão dependentes da China, apesar de que ainda é o maior
comprador do algodão brasileiro. Então, é muita... Além da questão climática que não foi citada, que afetou enormemente aí principalmente os Estados Unidos com seca e a Ásia com chuva, excesso de chuva, principalmente na Índia e no Paquistão, que são dois grandes players do de algodão. Então, o Brasil, nessa história toda aí, é o segundo maior exportador de algodão mundial. As associações de produtores são organizadas, nós temos um escritório lá em Singapura para justamente vender o algodão onde há o comprador do algodão, que é o mercado asiático. Com isso, o Brasil vem se aproveitando e vem crescendo muito, e a tendência do Brasil, apesar de tudo, é de crescimento no algodão. Lício Pena, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo aqui. Depois do intervalo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente no que se refere a, por exemplo, a pandemia, a gente passou a demandar, por exemplo, das máscaras, né? Então, as máscaras, 99% feitas de algodão. Então, aumentou uma demanda por uma outra parte, já que a demanda pelo vestuário comum ficou pausado. E como é que também ficou a questão da produção, né? Com essa pandemia, como é que ficou a cabeça do produtor rural que trabalha com algodão? Planto ou não planto? Sigo o que eu venho fazendo ou não? E aí a gente conversa sobre isso aí depois do intervalo. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Paracatu Rural está de volta. E estamos conversando com Lício Pena, ele é diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, AMIPA, engenheiro agrônomo, e a gente está falando aqui sobre o mercado do algodão, a importância do algodão na vida do ser humano, né? Lício, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar e eu gostaria de repetir aqui para quem está chegando agora aqui no rádio, que é sobre a demanda, né? Como é que ficou a cabeça do produtor rural que trabalha com o cultivo do algodão no que se refere assim, eu vou plantar ou não vou plantar? Já que a demanda nas lojas por roupas caiu, mas por outro lado aumentou a demanda por máscaras, por exemplo, como é que ficou essa questão aí por parte do produtor rural, por parte das indústrias, no que se refere a essa mudança de demanda pela fibra de algodão? Então, quando a pandemia estourou, a gente estava com o algodão na lavoura, né? Algodão em desenvolvimento indo para a colheita. Uhum. E tudo fechou. Fechou a indústria, o cenário era o pior possível. A tendência era não utilizar produtos como algodão e sim alimento. E o produtor, ele realmente retraiu. Minas Gerais plantava 42.800 hectares à época e foi caindo para 25 mil hectares. Então o produtor retraiu sim, porque ele tinha dúvidas se aquilo que ele estava produzindo seria comercializado. Na realidade ocorreu o contrário, né? Houve uma corrida depois, pós-pandemia, para repor estoques de algodão. A indústria a indústria têxtil, que tinha a sua base no fornecimento de produtos hospitalares, entre eles máscaras, essa indústria cresceu muito na pandemia. E pós-pandemia, aquele acúmulo de cirurgias que ficaram represadas, né, porque todo o esforço era para atender o paciente de Covid, toda aquela demanda reprimida virou negócio, né, para algodão cirúrgico, né? E isso cresceu enormemente a indústria que estava focada nisso aí. A indústria que estava focada em produtos de vestuário sofreu mais. Então, ocorreu aí esse desbalanceamento de forças na indústria têxtil. E o produtor
após voltar no seu planejamento de plantio, dificilmente ele consegue retomar depois o seu planejamento depois para voltar com o algodão com a mesma força. Porque ele desarticula, né, tudo que ele estava organizando, né, de maquinário, de mão de obra, que o algodão demanda, né, uma mão de obra específica, um maquinário específico. Então agora nós estamos em fase de retomar o plantio aos poucos, nesse momento agora, e agora estourou a guerra para dar mais um complicador aí para a gente. Pois é, Lício. Bom, como é que está hoje? Vamos falar a nível Brasil, depois a nível Minas Gerais. A gente sabe que aqui na região também tem grandes produtores de algodão, mas vamos pegar a nível Brasil. Como é que está essa questão, então, dessa preparação, dessa retomada aí do produtor de algodão? Como você falou, eu visitei há alguns anos atrás, se eu não me engano em 2018, um plantio de algodão aqui, e a gente, além de ter aquela beleza espetacular daquele mar branco, né, quando a gente chega ali num plantio de algodão, é a coisa mais linda do mundo. E eu cheguei num dia que estava acontecendo a colheita, e realmente o que você falou, os produtores lá explicaram para a gente que, por exemplo, o produtor rural, ele não tem um maquinário, ele contrata normalmente uma empresa que vai fazer essa colheita, né? Então vai com uma equipe completa, inclusive com mecânicos, que se caso der algum problema, é atendido rapidamente. E tem a questão também do transporte, né, que tem que estar próximo ali ao beneficiamento daquele algodão. É um pouquinho complicado, mas eu gostaria que você agora, nós temos aqui ainda mais ou menos uns 4 minutos de prosa, o tempo de rádio é o complicado porque tem essa limitação, mas dá um parecer aí dessa situação, do que está vivendo hoje o produtor brasileiro e especificamente o produtor mineiro. Hoje o Brasil, pensando a nível do Brasil, nós plantamos nessa atual safra que nós acabamos de colher, e estamos finalizando o beneficiamento dela, a safra 21/22, plantamos 1.632.000 hectares no Brasil. Isso com uma produção de 2.496.000 toneladas de algodão. O Brasil, a indústria têxtil brasileira, consome em torno de 750.000 toneladas. Então, esse excedente, ele é exportado, todo exportado. Por isso o empenho das associações de produtores em buscar mercado lá fora. O Brasil exporta hoje muito mais do que a nossa demanda. Bem, enfim, a tendência para a próxima safra, que nós estamos planejando agora plantar a partir de final de novembro, e dezembro e janeiro, a safra 22/23, é de aumentar um pouco, ir para 1.788.000 hectares, próximo a 1.800.000 hectares. E com isso produzir aí acima de 3 milhões de toneladas de algodão. O Brasil tem a ambição de, em 2030, ser o maior exportador mundial de algodão. Hoje nós somos o segundo. Então a nossa ambição é de ser o maior exportador. Estamos organizados para isso. O Brasil hoje está organizado para isso, tem total condição de crescer e de se transformar, porque nós não precisamos crescer muito em área. A nossa produtividade sequeira é a maior do mundo. O Brasil é o país mais eficiente na produção de algodão no mundo. Então nós somos muito eficientes. Outro detalhe, 85% da pluma brasileira é certificada. Então o Brasil é o maior player fornecedor de algodão certificado do mundo. E quando você fala certificado, são certificações internacionais, com selos de respeito ao meio ambiente, com respeito à questão social, né, com respeito à questão agronômica. Então, o Brasil é um exemplo mundial na produção de algodão. E com isso, a gente está preparado para avançar. Hoje, o nosso desafio principal é o custo de produção, que está muito alto, e o preço, que caiu bastante. Então, a equação hoje para o produtor está muito apertada. Se você fizer a conta de plantio de algodão, que tem um ciclo maior, comparando com o plantio de soja e milho safrinha, por exemplo, o algodão não será mais tão rentável quanto essa combinação, né? Mas, por outro lado, o produtor que está na cultura, ele não sai. O algodão faz parte do negócio dele, ele vende algodão o ano inteiro e também faz parte da rotação de culturas dentro da lavoura dele, porque o algodão, como rotação de cultura, ele é excelente na questão agronômica. Então, hoje o Brasil está preparado para se transformar brevemente no maior exportador mundial de algodão.
Muito bom. Lício, e Minas Gerais, como é que está o produtor mineiro para a gente encerrar a nossa prosa aqui? Minas Gerais tem uma característica diferente dos demais estados produtores. Nós somos um estado verticalizado, ou seja, nós temos toda a cadeia do algodão dentro de Minas Gerais. Nós temos o plantio do algodão, nós temos toda a cadeia têxtil, temos malharia, temos fiações, temos indústrias têxteis de diversos tipos, temos todas as fábricas de ração que transformam o caroço em torta, e temos também a indústria de óleo dentro de Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um estado industrializado, verticalizado. Então, nós temos essa vantagem sobre os demais estados. Você vai no Mato Grosso, é um estado estritamente agrícola, né? Você vai em São Paulo, ele é industrializado, mas tem muito pouco algodão. Então, Minas Gerais tem essa condição. E, com isso, aqui nós temos uma política pública estadual chamada ProAlminas, que confere para a indústria têxtil uns benefícios fiscais muito interessantes e que fortaleceu a indústria têxtil mineira. Hoje nós temos aí quase 50 indústrias têxteis produzindo algodão e é o segundo maior empregador do estado de Minas Gerais, é a cadeia têxtil. Uma informação, uma curiosidade aí para os nossos ouvintes. É o segundo maior empregador do estado de Minas Gerais. Então, com esse benefício para a indústria têxtil, essa lei acaba auxiliando também o produtor, porque a indústria paga um ágio para o produtor mineiro, que planta algodão em Minas Gerais, dentro dessa política pública. Então, a indústria tem uma desoneração fiscal, o produtor tem um ágio no preço, que o algodão interno em Minas Gerais é o mais bem pago do Brasil. Então, com isso, o produtor mineiro tem uma garantia de comercialização, com certeza, para a indústria têxtil mineira, apesar que o produtor mineiro exporta bastante para outros países, ainda tem essa garantia aqui de venda aqui interna, e ainda a condição de estarmos perto do porto também. Minas é mais próximo ao Porto de Santo. Então, Minas Gerais é estratégica a produção de algodão em Minas Gerais, tanto a questão do Estado, a questão do PIB estadual, a questão de geração de emprego, e para o produtor mineiro, o algodão é uma cultura dominada, que traz para ele condições de rotação de cultura muito interessantes, e principalmente também aí na região noroeste. Hoje a região noroeste, aí, a nossa região noroeste aqui em Minas, é a maior produtora de algodão do estado de Minas Gerais, é a região noroeste, por conta da característica climática e as características das propriedades. Que bacana, que bacana. Lício, quero agradecer imensamente sua participação hoje, de uma forma diferente do que você já vem participando aqui, trazendo algumas curiosidades, algumas informações importantes para toda a população, é claro, para o produtor rural, para poder, inclusive, pensar na possibilidade de fazer, então, o cultivo dessa cultura aí tão importante para o mundo. Lício, quero mais uma vez agradecer, deixar esse momento aqui para você fazer seus agradecimentos e deixa também um contato aí para que o produtor rural e outras pessoas que queiram saber mais sobre o algodão possam então buscá-las. Ok, Francis. E eu que agradeço a oportunidade, né, que você dá para a gente difundir essa importante cultura aí no mercado para a população em geral. O que eu tenho a dizer é que aquele produtor que se interessar e tiver curiosidade, quiser interessar em ingressar ou saber mais sobre a cultura do algodão, procure a AMIPA. A AMIPA é a Associação de Produtores Sem Fins Econômicos, que está aí para poder apoiar o produtor de algodão, aquele que é tradicional e aquele que quer, um novato, que quer entrar na cultura. Então nós temos todas as informações para passar para ele, até para ele ter a tomada de decisão de plantar ou não, né? Procure a AMIPA, o telefone tem um escritório em Patos de Minas, no telefone 34 3821 5828, ou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e o próprio site da AMIPA, né, www.amipa.com.br. Lá você vai ter informações sobre como está organizado o algodão em Minas, no Brasil e no mundo. E no mais, estamos sempre à disposição da imprensa para fazer essa divulgação do negócio algodão para todos os ouvintes. Muito obrigado, viu, Francis? Obrigado mais uma vez, Lício Pena, e vou ficar esperando aqui o seu comentário para o programa de amanhã sobre o mercado do algodão dessa semana e também algumas perspectivas aí para os próximos 7, 10 dias. Obrigado, um abraço para você.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Olá, gente. Antes de encerrar o nosso programa, deixar aquele recado. Próximo dia 30 de outubro tem eleições para presidente do Brasil, segundo turno, e eu convido você a ir votar. Inclusive vocês, idosos e adolescentes que não têm a obrigação de votar, vá votar, exerça o seu direito da cidadania, o seu direito de voto. Não vote em branco, não anule o seu voto e não deixe de ir votar, ok? E a gente vai ficando por aqui então, deixando um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM e também pelas nossas plataformas online. Nós estamos no site paracaturural.com, no youtube.com/paracaturural, no Telegram, no Twitter, no Instagram, no Facebook e ainda em podcasts, como, por exemplo, no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural e acompanhar a gente na sua plataforma favorita. E é claro, a gente tem que pedir para você um imenso favor: compartilhe o link desta notícia nas suas redes sociais, tá bom? Um imenso abraço a todos vocês que já fazem esse compartilhamento. O nosso muito obrigado. Você é um importante apoiador fazendo isso. Você apoia o Paracatu Rural desta forma, ok? Principalmente quem compartilha os links do nosso canal youtube.com/Paracatu Rural. Quero deixar aqui também um grande abraço para os nossos amigos da Pivô Máquinas Agrícolas aqui em Paracatu e região. Lembre-se então de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. No nosso YouTube, deixa lá o seu comentário dizendo de onde você é, tá bom? Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Fique tranquilo porque Deus dará o crescimento. Para minha amada esposa Paula, um beijo. E aquele que está acima de tudo e todos, te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.